Eu sabia que você não ia deixar. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o convite do Evangelho para todos. Esse é o convite do Evangelho. Alguém nos visitando pela primeira vez? Se houver, se você puder levantar uma de suas mãos, para que possamos identificar. Aqui temos algumas pessoas. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Se puder continuar levantado, você vai receber um Pix especial da Elizabeth. Brincadeira. Ah, também, né? Edilânia também quer, né? Uma lembrança. Deus abençoe, que você possa voltar outras vezes. Se você não tem uma comunidade de fé, você pode fazer parte dessa, e se tem, que você possa levar um abraço aí para o seu pastor, para o seu líder. Deus abençoe vocês. Irmãos, a reflexão dessa noite em Juízes, capítulo 7. Enquanto você abre a palavra do Senhor Deus, ou o seu celular, seu aparelho aí, preciso dizer algumas coisas. Estamos com as inscrições abertas para o Descubra, para quem deseja se batizar, tá bom? É só nos procurar aí no final da celebração, procurar o seu líder de célula. Também nós estamos com as inscrições para quem deseja fazer parte dessa comunidade e precisa fazer o imersão, que é um encontro com o pastor, 4 encontros para falar sobre a visão da igreja. Também estamos com a inscrição aberta para o Cresça, para aqueles que já foram batizados e continuam a crescer na sua maturidade de fé. E a última é o ACOM, que são essas pessoas que estão aí para servi-lo ou nos servir a comunidade. Então, todos que já fizeram as 14 semanas, são mais de 130 pessoas, podem fazer então a inscrição para o ACOM. Isso faz parte do trilho da comunidade, da visão da igreja. Quer conhecer mais sobre a visão da igreja? Aqui do lado você vai ver aí que as janelas, você não consegue ver mais do outro lado, porque tem vários banners aqui, e esses banners vai conseguir explicar melhor do que eu, inclusive. Tem todo o trilho aqui de como você... eu não fiz nada por enquanto, pastor. Então você precisa caminhar para servir na nossa comunidade. Juízes capítulo 7. Eu vou ler alguns versículos, na verdade até o versículo 20. Mas eu quero ler com vocês alguns versículos. Fiquem atentos, abra a palavra do Senhor Deus. Não deixa que nada venha te distrair, nenhum levantar, beber água, banheiro. Nesse momento a palavra do Senhor Deus. Até então nós falamos com Deus. E nesse momento Ele quer falar conosco por meio da palavra dEle. Então possamos dar toda a atenção à palavra do nosso Deus. Juízes capítulo 7, vamos começar aí o verso 6. Verso 6 diz assim: o número dos que beberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber água. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, lhe darei vocês, entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Lembrando que os que partiram foram 22 mil homens. Verso 17. E ele lhes disse: observem, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos pontos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas,
todos tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas suas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Por fim, 21. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Amém, irmãos? Essa história, irmãos, de Gideão, é preciso entender que após a morte de Moisés, Josué assume a liderança de Israel, e aproximadamente aí por 3 séculos Israel sofre altas e baixas. Israel, como sempre, os irmãos também, alguns já conhecem a história, dias de fidelidade, dias de infidelidade. Na verdade, eu diria que muitos dias de infidelidade. Mas era um povo assim, ora adorava a Deus com tanta intensidade, e no mesmo instante em que outrora Moisés estava com intimidade com Deus, construiu um bezerro de ouro. Josué assume a liderança. Após a morte de Josué, os juízes então passam a governar Israel, passando a mão de um e de outro. Por fim, Gideão assume essa função de liderar o povo de Israel. Gideão tem várias experiências. No capítulo 6, ele tem essa experiência de provar do Senhor e experimentar Deus. No capítulo 7, Gideão então percebe que o povo de Israel precisava enfrentar um grande inimigo. Esse inimigo era tão numeroso quanto as estrelas, ou melhor, quanto a areia do mar, diz o próprio capítulo, que não lemos todos o capítulo. Eles eram tão numerosos que não era possível contabilizar. E eles estavam ali acampados entre uma fronteira, dentro de um vale. E Gideão precisava então ir com o seu exército. O exército de Gideão era mais ou menos 32 mil homens, preparados para enfrentar os seus inimigos. No entanto, Deus diz nesse capítulo que a quantidade de homens era suficiente para vencer a batalha. Porém, eles iriam se gloriar deles, da capacidade deles, da força deles, e não da glória a Deus. Deus então propõe uma experiência para Gideão, mais uma. Gideão, tem homem demais, tem gente demais, esse exército está grande, ainda que ele seja inferior em quantidade aos outros, mas está muita gente. Manda os covardes para casa. Desceu a seco também quando eu li esse texto. Foi Deus, irmãos. Gideão, o exército está grande demais, mas tem muito covarde no meio. E disse assim: quem está sentindo medo aí de ir para a guerra, pode ir para casa. 22 mil, foi embora. Gideão, antes de vocês irem embora, deixe as provisões de vocês aqui. Deus disse assim: tem gente demais ainda, Gideão. Pega essa galera todinha aí, leva perto do rio e faz mais uma experiência com eles. Os que se ajoelharem para beber água, e os outros que levarem a água até a boca, ou lamber como cachorro. É assim que está no texto, irmãos. Mais 10 mil dos que sobraram. Dos 10 mil, apenas 300, os 300, não os 300, mas os 300 de Gideão. De 32 mil homens, apenas 300. Para enfrentar um exército de tanta gente que não era possível contar. E aí, irmãos, eu trouxe essa pergunta: quantas pessoas são necessárias para vencer uma guerra? Quantas pessoas nós conseguimos para vencer uma guerra? Eu preciso de quantas pessoas servindo a Deus para vencer as batalhas espirituais?
De que igreja nós estamos falando? De que povo nós estamos falando? Se a igreja, como disse Karl Barth, é o alto-falante de Deus para acordar o mundo surdo, de quantas pessoas nós estamos falando? Deus disse: tem gente covarde, tem gente demais, e eu vou selecionar. A minha peneira é diferente. Quantas pessoas é possível vencer uma guerra? Eu li esse livro há alguns anos atrás, Moacir Sklar. O exército de um homem só. A jornada de um judeu que tenta construir ou agregar um exército para vencer as injustiças sociais. Entre seus altos e baixos, ele percebe que nem sempre a quantidade vai trazer a força necessária para vencer as guerras. E ele traz essa frase, que os sonhos são uma força poderosa, mas a realidade tem o peso de um exército inteiro. Eu sempre digo aqui que eu sonho muito, irmãos. O sonho é poderoso. O sonho é uma projeção do coração de Deus para a nossa realidade, mas a realidade forma um exército. E a nossa luta não é contra carne, nem sangue, não é contra gente, não é contra pastor, não é contra pessoas, não é contra pai, não é contra mãe. É contra um exército ainda poderoso, que é do inferno, mas é poderoso. Mas o nosso Deus é infinitamente maior e melhor e mais poderoso. Então Deus te trouxe aqui nessa noite e Ele quer saber em que parte do exército você faz parte. Dos covardes que estão no meio, ou daqueles que de fato vão beber água como cachorro, mas vai levantar e encarar a realidade da vida. Porque os covardes não entrarão no reino dos céus, diz a palavra em Apocalipse. A história não é contada pelos covardes, mas pelos valentes do Senhor. Gideão, você é um valente. A palavra diz o Senhor. Esse é o Evangelho, irmãos. O exército de Deus precisa se levantar. Somos o único exército que deixamos os soldados para trás. Bom, vitória sobrenatural não poderia ser outra. Irmãos, quais são as armas de um exército? Hoje nós temos, meu Deus do céu. Hoje, na verdade, se houvesse uma guerra mundial, não precisaria levar um exército inteiro para algum lugar. Uma guerra nuclear acabaria com tudo. Apertar de um botão, acabaria com tudo. Armas poderosas nós temos hoje, irmãos, que eu não sei nem pronunciar os nomes, que sai tantas balas por tantos segundos. Aí Deus pega um exército de 32, reduz para 300, e olha as armas que eu fiquei, meu Deus do céu, é só o Senhor. Olha as armas que Deus colocou na mão do exército de 300 homens: trombeta, uma tocha e um jarro. Falei, meu Deus do céu, o Senhor está de brincadeira. O Gideão é sobrenatural, por isso que é uma vitória sobrenatural, irmãos. Quais são as armas que nós estamos usando? Será que nós estamos usando força? Não é sobre força. Será que nós estamos tentando competir com alguém para tentar conseguir alguma coisa? Não é sobre isso. Você imagine um exército, é deboche. Uma tocha, uma trombeta e uma jarra. E o outro exército, não sei, era tão numeroso.
que era assustador. Ah, querido, mas Deus tem armas mais poderosas. Quais são as armas que você tem usado na sua casa, na sua vida? Algumas lições muito preciosas, irmãos, nesse texto. A vitória sobrenatural. Na vitória sobrenatural, Deus reduz para multiplicar. A matemática e a lógica de Deus foge à nossa lógica. Os 5 pães, é impossível alimentar uma multidão. Peixes tão pouco, imaginar que é possível alimentar tanta gente. Um exército de 300 pessoas derrotar um exército tão numeroso. É como pegar o exército brasileiro e falar assim: nós vamos sozinhos lá para os Estados Unidos e vamos vencer o exército americano. A milícia é bem mais poderosa do que nosso próprio exército, infelizmente. Mas Deus reduz em alguns aspectos, em alguns momentos, para multiplicar. Porque pela nossa lógica, 32 mil pessoas seria mais apropriado para vencer uma guerra. Porque você coloca alguns como bucha de canhão na frente e vai. E você sabe que normalmente quem é bucha de canhão, né? Pois é. Davi fez isso. Reduz para multiplicar. Se você olhar os versículos, logo aí, versículo 2. O Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar a Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo que sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo, para que todos que estiverem tremendo de medo, poderá ir embora do monte Gileade. A unção, me ajuda aí, a unção de Gileade. Ó, tá saindo. Não é só época não, né? Os covardes não podem ficar em Gileade. Se há uma unção em Gileade, os covardes não podem ficar em Gileade. Irmãos, e aí Deus diz assim: tem gente demais. E Ele reduz. Se você de fato entende que é possível vencer e ter vitórias sobrenaturais, entenda que às vezes Deus vai tirar coisas da minha e da sua vida. Eu diria que até pessoas. Então, se você não entendeu, eu estava falando aqui no altar com a Lília, a vida não é para amadores. Não é. Ela é injusta aparentemente e incerta sem dúvida alguma. E às vezes ganhamos coisas e perdemos coisas. Às vezes ganhamos pessoas, às vezes Deus tira pessoas para preservar os seus. Reduzir para multiplicar faz parte da ação sobrenatural de Deus. Então, irmãos, muito cuidado com aqueles que se vão, muito cuidado com os nossos lamentos, porque às vezes eles vão, e faz parte da estrada da vida. Outros vão chegar, outros vão partir, outros Deus vão levar.
mas certamente vai acontecer uma multiplicação. Porque em Deus tudo multiplica. Em Deus tudo cresce. Em Deus tudo transborda. Mas é preciso às vezes entrar na fornalha. Às vezes é preciso encarar os leões, os ursos. E diga-se de passagem que o brasileiro mata um leão todos os dias. Um não, né? Vários, né? Se você chegou até aqui nesse domingo às 8:20, é porque você matou alguns milhares de leões esse ano. E diga também de passagem que o leão está chegando aí, tá? Daqui a pouco, leão. Só para... Mas o leão da tribo de Judá é mais poderoso. Segundo, na vitória sobrenatural, Deus usa recursos inesperados. Eu sempre uso o exemplo da nossa realidade de fé, irmãos. A nossa comunidade. Quando eu olho para essa comunidade, eu olho para a nossa estrutura, para as coisas, para as pessoas, essencialmente. Deus usa recursos e usam pessoas que muitas vezes nós vamos mas não tem como, mas tem. Como eu posso ir para uma guerra, irmãos, com um jarro? Como Deus pode usar uma pessoa como o Antônio? Como Deus pode? É Ele, porque é sobre Ele. Então, os recursos é de Deus. A ação é dele. Eu fico imaginando por que Gideão então levou uma jarra, levou uma trombeta para enfrentar uma guerra. Porque essa guerra, irmãos, não era física, ela era espiritual. Efésios, lembra da armadura? A armadura espiritual é essa armadura, simbolicamente aqui tem uma representação. A minha guerra e a sua guerra, ela é espiritual, ela não é pessoal, nunca foi e nunca será. Eu preciso da trombeta para espantar os amigos e dizer assim, os inimigos, para dizer assim: estou aqui, estou alto, estou vivo, estou aqui. Você precisa ouvir. Eu preciso do vaso para simbolizar que eu sou de barro. Mostrar que Deus pode me quebrar quantas vezes for necessário. Quantas vezes Ele quiser quebrar, Ele tem a condição de refazer e refazer e refazer. Mas no mesmo barro, que outrora não era de honra, se torna vaso de honra. E ali tinha o quê? Uma tocha. É só quando quebra o vaso que a luz aparece. Sois luz no mundo. É esse exército que Deus está levantando. Um exército que grita. Um exército que fala. Um exército que tem armas poderosas. Por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra governos. A nossa luta não é contra gente. Nós precisamos ser luz. Mas para a luz aparecer, Gideão teve que fazer o quê? Quebrar o vaso. Lembra de Jeremias? O oleiro quebrava, requebrava, requebrava. Ô irmãos, se você quer ser um recurso inesperado na mão de Deus, entenda que você vai ter que ser quebrado. Pastor, eu não quero enfrentar isso. Mas quem quer provar de uma vitória sobrenatural precisa entender que deve ser quebrado. Quebrar o que, pastor? O orgulho, a altivez, a prepotência de achar que está pronto, que já pode, que já sabe, que é mais poderoso, que tem mais conhecimento, enfim, quebrar, ser quebrado. E aí quando nós somos quebrados, irmãos,
A luz que é mais importante, que estava ali, brilha. E aí começamos a apontar para quem? Para ele. E ele começa a aparecer, e ali, imagine então, 3 grupos de 100, pequenos grupos, célula espalhada. É claro que eu vou contextualizar, né? Você não esperava que eu fosse deixar isso de lado. É verdade que a célula dele, de Gideão, as 3, já estava pronto para multiplicar quantas vezes, né? 300 pessoas, 3 grupos de 100. Provavelmente ele estava liderando um grupo. Ele não deixou 100 pessoas sozinho. Tinha um líder. E tinha um outro líder. Mas o que ele diz é, verso 17. Jesus. E ele lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer. Façam o que eu fizer. Quando eu tocar a trombeta, então vocês façam o mesmo. Quando eu quebrar o jarro, vocês façam o mesmo. Agora vocês imaginem 3 grupos de 100, estrategicamente em lugares diferentes, tocando as trombetas, quebrando jarros, e uma luz tão intensa, mas tão intensa, irmãos, que a única opção que o exército tinha era fugir, porque não parecia apenas 300 pessoas, mas luz espalhada para tudo quanto é lugar. Você sabe o que Deus está dizendo? Quando 12 células entender o negócio, que não são apenas 12, mas 240 pessoas que se reúnem nas casas, começar a quebrar os vasos, começar a espalhar luz em meio a ímpe, irmãos, irmãos, formaremos um exército, mas um exército tão poderoso, pode ser de 300, que vai multiplicar, mas precisamos de quê? Precisamos apenas dos corajosos, que não tem medo do outro exército, que não tem medo das lutas, que não usa justificativas e desculpas, mas faz para o reino de Deus avançar. O medo dos inimigos é revelado, verso 13 e 14. Um jovem estava no acampamento, Gideão desce e ouve o jovem falar: sonhei nessa noite, a partir do verso 13, sonhei nessa noite, que, ele diz, verso 13, um pão de cevada vindo rolando dentro do acampamento, do nosso acampamento. Aí ele diz, sem dúvida alguma, deve ser, verso 14, Gideão, filho de Joás, o israelita. E Gideão está lá ouvindo. Deus mandou ele lá. Vai lá que eu vou te revelar o segredo. O exército inimigo já estava tremendo de medo. Quando Gideão ouve isso, ele volta e fala assim: a vitória já é nossa. Com 300, ele encara um exército. Irmãos, no nome do Senhor Jesus, o nosso inimigo, ele já sabe que ele não tem vitória nenhuma. Será que nós precisamos ouvir uma revelação especial? Gideão, ele teve que ouvir algo dos seus próprios inimigos, assim, estamos com medo. Tive um sonho nessa noite. Tem pessoas que querem viver de revelações especiais. Deus me falou nessa noite em sonho. Deus não está te falando agora na palavra? Fui visitado por um anjo nessa noite. E o anjo da palavra não está falando com você não? Todo culto. Quem vive de revelação, 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 até aquela revelação não agradar mais.
porque a maior revelação já foi dada. Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e vai voltar e deixou uma palavra revelada. Está aqui, 66 livros para você se debruçar, ler, comer, se alimentar dele, e ele vai se revelando todos os dias para você. É essa revelação, está aqui, ó. E eis que eu te digo na palavra. Eis que eu te digo que eu e você somos pecadores. Quem aceita? Eis que eu te digo que a porta é estreita e nenhum pecador vai entrar por ela. Quem aceita? Revelação, irmãos. Os inimigos perceberam que tinha alguém ali. Gideão ouve isso e sai dali. Será que Gideão precisava ouvir uma palavra daquela? Mas Deus falou assim: vai lá, se é assim, então pode ir lá. Aí ele sai dali mais forte. Mas Gideão não tinha uma palavra revelada. A palavra revelava na hora para ele. Ô irmãos, ô amigos, não viva faz de conta, ouvindo palavras por aí. Porque o povo de Israel estava escravo, cativo. Eles saíram do Egito, mas muitas práticas do Egito não tinham saído deles. Tem gente que saiu do Egito, mas continua com as práticas do Egito, esperando algo acontecer. Já aconteceu. Já está aqui. O sobrenatural de Deus já aconteceu. Por fim, tem um quarto aí? A obediência libera o sobrenatural. Verso 21. Diz assim: cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. A obediência libera o sobrenatural. Gideão obedeceu. Foi para uma guerra com 3 coisinhas, com 300 homens. E essa história é claro que não para aqui. No capítulo 8 você vai ver outras vitórias de Gideão. E ele experimentou uma vitória sobrenatural. Ele enfrentou um exército. Não era de um homem só, mas era de 300 homens. Essa noite Deus está ministrando ao meu coração e ao teu coração, no nome de Jesus. Você que está aqui agora e deseja viver o sobrenatural de Deus, se você de fato quer viver esse sobrenatural, está na hora de você começar a quebrar ou permitir que o vaso, você, seja quebrado. Porque Deus quer te nos usar como um farol, como luz para esse tempo. Gideão enfrentou esse exército e venceu. Não usou uma arma física, não usou uma espada, não usou uma flecha, apenas um vaso quebrado, uma trombeta, uma tocha. Quais são as lutas que você tem enfrentado? Quais são as guerras que você tem enfrentado? Em casa, no trabalho, no casamento? Quais são as suas guerras? Quais são as suas guerras? Será que você não tem usado as armas erradas?
Será que você não precisa nessa noite entender que Deus quer te usar, mas você precisa ser refeito como vaso, como vaso. O sobrenatural de Deus acontece quando somos quebrados. Quebrados. Paulo diz em Filipenses que Jesus se esvaziou. Ficou vazio. Um vaso vazio, quebrado e refeito nas mãos de Deus, se torna um vaso de honra para ser cheio e transbordante dele. No nome de Jesus. Feche seus olhos, no nome do Senhor. Quero orar por sua vida. Quero orar por você. E que essa noite, a pergunta final é: do exército que Deus selecionou, que parte você faz dele? Dos que foram embora? Dos que foram ao rio? Ou parte dos 300? Que parte do exército de Deus você nesse momento faz parte? Se hoje Deus estivesse convocando e está convocando um novo exército, dos 32, qual deles você faz parte? Essa é a pergunta final. Isso vai dizer a qualidade dos 300 que estamos formando. Pai Santo, Deus, no nome de Jesus, essa noite, Pai, podemos ver, Deus, perceber, Senhor, a ação da graça do Senhor, da presença do Senhor, Deus, por meio da Tua palavra, Deus, no nome de Jesus, revelada aqui, Pai. Deus, no nome do Senhor, levanta um exército, Deus, levanta um exército tão poderoso, Jesus. Usa, Senhor Deus, as armas que o Senhor quiser usar, Deus. Usa os recursos inesperados, Pai, mas usa-nos. Se o Senhor, Deus, quiser selecionar, Deus, oh Deus, usa da seleção que o Senhor quiser fazer, Pai. Mas, ó Deus, no nome de Jesus, eu quero estar no meio desses 300, Pai. No nome do Senhor Jesus, levanta, Pai, um exército poderoso, ó Deus, aqui em Meiaípe, nessa cidade, Deus. Começa a levantar nessa noite, Pai, para que o sobrenatural do Senhor aconteça. Nessa cidade, Deus, nesse estado, nesse país, Pai. Oh Deus, nós queremos ser uma tocha viva, Pai. Mas antes, Pai, quebra-nos, quebra e refaz novamente cada coração nessa noite. Se há alguém aqui, Pai, achando que, ó Deus, não tem como fazer mais nada, não tem como te servir, não tem como fazer porque, ó Deus, não se acha capaz, ou porque não dá, é isso mesmo. Esse é um sentimento, Pai, que o Senhor pode mudar nessa noite. Então já está pronto para ser quebrado e ser reconstruído no nome de Jesus. A minha oração, Pai, nessa noite é que cada coração sinta da Tua palavra agora, no nome de Jesus. E que o Senhor faça a transformação para a glória do Senhor. É a nossa oração, eu a faço assim, invocando o nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, queridos. Deus abençoe, irmãos, que tenhamos uma semana cheia da presença do nosso Deus, da presença do nosso Pai. Teremos uma semana de consagração. Iremos finalizar a nossa semana de consagração com uma vigília. Uma vigília. Então venha, sobrenatural começa na oração. Começa e termina na oração. Então venha essa semana, um horário, um dia que der para você vir, mas venha. Teremos celebração, adoração, louvor. As gigs vão estar aqui, todas aqui, servindo ao Senhor Deus, no nome de Jesus. Segunda a sábado, iremos finalizar com uma vigília, começar às 19h30.
Deus abençoe. Vá na paz. Que Deus nos dê uma semana na presença dEle.